Sejam muito bem-vindos a mais um dia de evangelização infantil no lar. E hoje nós falaremos deles, os 12, porém não únicos, apóstolos de Jesus. Mas antes eu quero explicar aqui qual é o objetivo do estudo de hoje. E eles são 3. Em primeiro lugar, conhecer quem são os apóstolos. Em segundo lugar, nós vamos perceber algumas características, virtudes e momentos em que Jesus chamava a atenção ou exaltava a característica deles. E por último, nosso terceiro objetivo é levar você a entender que não é necessário ser perfeito para ensinar o Evangelho de Jesus. Então agora, vamos lá para o nosso estudo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tá todo mundo bem? Como é que foi a semana? Bom, hoje a nossa atividade ela vai falar um pouco mais sobre os apóstolos. Vamos conhecer quem eram os apóstolos de Jesus? Mas para isso eu vou contar para vocês um pouco dessa diferença que é da palavra apóstolo e da palavra discípulo. A palavra discípulos se refere a um aprendiz ou seguidor. A palavra apóstolo se refere a alguém que é enviado. Enquanto Jesus estava na terra, os 12 eram chamados de discípulos. E após a sua ascensão ou ressurreição, eles se tornaram discípulos que foram enviados para o mundo. E isso está em Mateus, capítulo 28, versículo de 18 a 20. Quem quiser ir conferir, está tudo escrito lá. Então, eles passaram a ser conhecidos como os 12 apóstolos de Jesus. Vamos lá, então, conhecer cada um deles e as características que eles trazem? Um beijo e vamos lá conhecê-los. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos conhecer um pouquinho de algumas características e curiosidades sobre a vida dos apóstolos? Então, vamos lá. O nosso primeiro apóstolo é Simão Pedro. Era pescador, vivia com sua esposa e sogra em Cafarnaum. Foi fundador da igreja cristã e despontou como líder dos apóstolos. O segundo que nós vamos conhecer é André. Era pescador, também discípulo de João Batista. Quando apresentou seu irmão Pedro para Jesus, estava pescando no mar da Galileia com o seu irmão, quando Jesus fez o convite para serem pescadores de homens. O nosso próximo discípulo é Tomé. Era filho de pescador, ficou conhecido como apóstolo incrédulo. Tomé pregou o evangelho para o povo persa, hindus e árabes. E vamos conhecer também Filipe, que também era pescador. Foi ele quem apresentou Jesus a Natanael, chamado também de Bartolomeu. Esteve presente na multiplicação dos pães. Vamos conhecer agora Mateus. Era filho de Alfeu, era publicano, ou seja, cobrador de impostos. Foi chamado por Jesus enquanto estava sentado em uma mesa trabalhando, cobrando impostos. Após resolver seguir Jesus, começou as pregações e nas horas vagas escrevia o seu evangelho. Vamos conhecer agora o Bartolomeu, também conhecido como Natanael, como falei há pouco, e estava embaixo de uma figueira quando conheceu Jesus. O nosso próximo é Tiago Maior. Era pescador, irmão do apóstolo João. Estava com o irmão nas margens do mar da Galileia, consertando redes, quando Jesus os chamou. E Tiago menor, era filho de Alfeu e Maria Cleófas, que era prima de Maria, mãe de Jesus. O nosso próximo apóstolo é Simão. Era nascido na Galileia e chamado de Zelota. Alguns estudos dizem que ele era dotado de faculdades psíquicas e com o auxílio das quais conseguia curar pessoas enfermas.
O nosso próximo apóstolo é Judas Tadeu, nascido em Caná da Galileia. Era filho de Tiago. Judas Tadeu deixou uma lição muito importante que faz parte do Novo Testamento. O nosso próximo apóstolo é João. Dizem alguns estudos que era o mais novo dos apóstolos, conhecido como o discípulo que Jesus amava. Foi o único apóstolo que acompanhou Jesus até a sua morte na cruz, ao lado de Maria, mãe de Jesus. Autor do 4º Evangelho e de algumas epístolas, que são também chamadas de lições, também escreveu o livro Apocalipse. E nosso último apóstolo é Judas Iscariotes, nascido na Judéia. Traiu Jesus ao entregá-lo para as autoridades judaicas e romanas em troca de 30 moedas de prata. Então, esses foram alguns dos apóstolos que nós podemos conhecer algumas características no dia de hoje. Vamos ver o que mais que a tia Valéria e o tio André trazem para nós? Um beijo para vocês! Agora, nesse nosso segundo momento, nós vamos procurar desenvolver aquela nossa segunda competência, aquele segundo objetivo que eu falei para vocês anteriormente. E para isso, nós vamos desenvolver uma atividade. Aqui na descrição do vídeo, nós vamos deixar para vocês um material em que vai ter alguns trechos, algumas passagens falando dos apóstolos, ou de momentos em que eles participavam, ou atitudes que eles tiveram. E eu quero que você, junto com seu pai, vocês discutam sobre o que você entende naquela passagem. Se é uma virtude que está sendo desenvolvida, por exemplo, paciência, benevolência, ou outras virtudes. E se você acha que aquilo ali é certo ou que aquilo ali é errado. Fica a critério de vocês também procurar em outros lugares, no Evangelho ou na Bíblia, passagens que falem também dos apóstolos. De repente, alguma cura que eles fizeram, um momento em que eles estavam divulgando o Evangelho. E aí fica a critério de vocês, junto com seus pais, procurarem e desenvolverem um pouco mais desse conhecimento. Tudo bem? E aí, crianças? E nós que somos espíritas, será que podemos nos tornar apóstolos de Jesus? Como que nós vamos conseguir isso? Pelo que nós sabemos, os apóstolos não eram pessoas ricas, nem pessoas importantes, nem pessoas influentes. Eles eram pessoas simples, assim como nós, seres humanos comuns, que eram testados todo o tempo na sua missão. Jesus deu aos apóstolos uma missão, que era o quê? Divulgar os ensinamentos dele. Vão lá e contem a boa nova. E qual era a boa nova? Era o reino de amor, ou seja, amai-vos uns aos outros. Todos temos essa capacidade e podemos ser sim apóstolos do Cristo, desde que tenhamos boa fé, bom coração, boa vontade e desinteresse. E que saibamos que vamos errar sim, mas que podemos corrigir todo e qualquer erro no caminho. Pregar o Evangelho deve ser uma coisa do nosso dia a dia, de falar e ser exemplo de coisas boas, de todos os ensinamentos que Jesus nos deixou. Nós, espíritas, devemos cumprir com os nossos deveres, assim como os apóstolos, seja no centro espírita, seja em casa, no trabalho, na rua ou em qualquer lugar que estejamos. Assim como eles, devemos ter o coração cheio de boas intenções e boa vontade, e vontade de aprender e seguir adiante sempre.